Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Peço para que o Espírito Santo fale com você nesta manhã. Amém? Peço para que Jesus fale ao teu coração. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, nós glorificamos, nós exaltamos, nós bendizemos o nome do Senhor, porque não há outro Deus além de Ti, e somente Tu és o Senhor. Pai, nos rendemos aos Teus pés mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor, com o nosso coração aberto, para que o Senhor fale conosco, porque precisamos da Tua palavra, que traz à Tua igreja consolação, exortação, edificação. A Tua palavra, Senhor, que revela Jesus ao coração do perdido e faz nascer a fé pela mediação do Espírito Santo no coração daquele que não Te conhece, para que venha conhecê-lo. Que a Tua palavra fortaleça a nossa fé, abra o nosso entendimento, nos mostre o caminho que devemos seguir. Que a Tua palavra, Senhor, traga respostas ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo use a Tua palavra como uma espada espiritual em nosso coração. Uma espada que não nos fere, mas que penetra para curar e transformar as nossas vidas. Pai, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Na escola, uma professora deu um trabalho escolar para a turma. O trabalho foi o seguinte: a criançada tinha que ir para casa, pegar um feijãozinho, colocar num copo com algodão, regar aquele copinho e esperar alguns dias até que o brotinho aparecesse. E aí um garotinho foi para casa, todo entusiasmado, com o seu feijãozinho, com o seu copinho, com o seu algodãozinho. Chegou em casa e disse assim para a mãe: mãe, eu vou plantar um feijão e ele vai se transformar numa árvore gigante. Então ele foi lá com todo cuidado, colocou o feijãozinho no copinho, colocou o algodãozinho, colocou a aguinha e ficou esperando. Primeiro dia, nada. O segundo dia, também nada. O terceiro dia, ele comentou com a mãe: mãe, eu acho que ele morreu. Mas aí no quarto dia, surge então um brotinho. Aí daquele brotinho foram surgindo o tronquinho, as folhinhas, e todos os dias aquele menino então começou a cuidar daquele feijãozinho que a princípio era invisível quando ele colocou lá no copinho. E todos os dias ele ia lá, media com a régua o tamanho, conforme ele ia crescendo, conversava com o feijãozinho, deu até nome para a plantinha, e criou-se ali uma relação do menino com o seu pequeno broto. Obviamente que aquele feijão não se transformou numa árvore gigante, mas aquele menino aprendeu uma lição. Ele aprendeu uma lição que a vida, ela possui fases, e que cada fase tem o seu lugar, que cada fase tem a sua importância. Ele aprendeu que crescer leva tempo, que crescer exige cuidado, e que cada estágio, cada etapa do crescimento é importante, e nenhuma dessas etapas deve ser desprezada. A nossa vida, tomando essa história como uma comparação, é como aquele feijãozinho naquele copo. A nossa vida com Jesus é como aquele feijãozinho. Começa com algo simples, às vezes até invisível, mas com paciência e com o passar do tempo, e conforme vamos nos dedicando a Jesus e entregando a nossa vida a Ele, a nossa vida nele vai crescendo, a nossa vida nele vai se desenvolvendo. Nós não podemos pular os níveis. Cada fase da nossa vida com Jesus, desde a curiosidade até a intimidade profunda com Ele, é parte do plano de Deus. Porque é o plano de Deus que nós venhamos crescer.
Não é o plano de Deus que você seja um feijãozinho a vida inteira. É o plano de Deus que você cresça, que você crie folhas, flores e frutos. Essa é a vontade de Deus, que você cresça. Infelizmente no meio cristão evangélico, às vezes se nutre a falsa ideia, de que o desejo de crescer envolve um certo orgulho espiritual, o que é um contrassenso. Porque se você tem o desejo de crescer, e esse crescimento é um crescimento espiritualmente genuíno em Jesus, esse crescimento não resultará em você soberba espiritual, mas resultará humildade. É o contrário. Porque se é um crescimento genuinamente espiritual em Jesus, você está se tornando mais parecido com Ele. E se você está mais parecido com Jesus, você está menos soberbo e mais humilde, mais dependente de Deus. Então é a vontade do Senhor que nós cresçamos. Acontece que esse crescimento ele passa por níveis de crescimento espiritual. E é justamente isso que eu quero falar com você nesta manhã. O nosso crescimento em Jesus, ele passa por níveis, da curiosidade à intimidade, da descoberta à aproximação com o Senhor. E nesta manhã eu quero falar com você sobre esses 4 primeiros níveis de crescimento, desde o momento em que nós conhecemos a Jesus. E eu quero convidar você a refletir bem em cada estágio desse crescimento. Eu quero convidar você e quero desafiar você a refletir e a pensar bem em qual nível você está neste momento, em qual estágio você está nesse momento. Porque todos nós passamos por todos esses estágios, e é a vontade de Deus que você vá passando de nível após nível, de estágio após estágio, para que você cresça cada vez mais no Senhor. Essa é a vontade de Deus. Como o apóstolo Pedro escreveu aos seus destinatários, devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como Deus falou através do profeta Oséias, que vocês cresçam no conhecimento de Deus e prossigam em conhecê-lo. Ou seja, o crescimento a respeito de Deus, o crescimento espiritual é algo contínuo, que nunca termina e nunca deve terminar. Então vamos lá. O primeiro nível do crescimento, do desenvolvimento, é o nível da curiosidade. E aí nós vamos tomar como exemplo João capítulo 1, que descreve João Batista. João Batista começou o seu ministério antes de Jesus. Aliás, ele abriu o caminho para o ministério de Jesus. Esse foi o propósito de Deus levantar João Batista, preparar o caminho do Senhor. E muitos dos discípulos de João Batista depois se tornaram discípulos de Jesus. Alguns desses discípulos foi André e João. Aqui em João capítulo 1, esse João aqui não é o João Batista, é o João apóstolo, que provavelmente é o outro discípulo do qual o nome não é citado, entre esses discípulos de João que começaram a seguir Jesus, é o que diz a história. Então vamos lá. No dia seguinte, João o Batista estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, André e possivelmente João, o que escreve essa história. Quando viu Jesus passando, João Batista disse para os seus discípulos: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos, André e possivelmente João, seguiram Jesus. Olha só, a curiosidade. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E Jesus respondeu: venham e verão. Então a nossa vida com Jesus começa nesse nível, o nível da curiosidade. E é assim com todos nós. Porque antes da gente viver a vida de Jesus para valer, algo foi despertado no nosso coração a respeito de Jesus. Algo é despertado no nosso coração. Ontem o pastor Mateus Alexandre falou a respeito de Zaqueu, né? Que
que teve um encontro com Jesus, que recebeu Jesus na casa dele. Mas por que tudo isso aconteceu? Por causa da curiosidade de Zaqueu. Ele ouviu falar de Jesus, e quando Jesus estava passando na cidade que ele morava, ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. A curiosidade. A curiosidade a respeito de Jesus, ela é muito útil e importante. É assim com a gente. Eu me lembro quando aos 17 anos, eu estava passando algumas crises com alguns amigos, e naquela época, naquele ano, uma organização evangelística estava divulgando um livro chamado Força para Viver. Alguns talvez se lembrem disso. Estou falando de 1987, gente. E aí, aquele livro naquela época tinha lá o correio, né? Então você mandava lá, fazia um pedido, não me lembro se foi por telefone ou tinha que preencher alguma coisa, e aí o livro vinha gratuitamente para sua casa. E aí quando aquele livro chegou, eu comecei a ler. Aí eu vi que era coisa de crente, eu falei, esse negócio é coisa de crente. Peguei e engavetei. Não quis saber do livro. Mas aí, passado um tempo na escola, eu comecei a ser evangelizado, naquele mesmo ano. Começaram a falar de Jesus para mim. Então, a curiosidade nasceu. Aí eu retomei a leitura do livro. Um livro que fala sobre o plano de Deus em Cristo da salvação. Por que Ele morreu por nós? Por que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus? Se nós não entregarmos a vida para Jesus, o nosso destino eterno será um inferno, separado de Deus por causa da condenação com a qual nós nascemos, por causa do pecado de Adão, que é o representante de toda a raça humana. O pecador precisa se arrepender dos seus pecados. Então, à medida que eu fui lendo o livro, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E através daquela leitura eu entreguei minha vida para Jesus. Mas veja, que tudo começou por causa da curiosidade. A curiosidade. Foi assim com você também. Você que já tem uma vida com Jesus. Algo despertou a curiosidade no teu coração. Você se lembra de como foi isso? Alguém falou de Jesus para você, a vida de alguém te despertou, alguma história despertou você, alguma coisa que você viu ou ouviu a respeito de Jesus, despertou a sua curiosidade. E quem sabe haja alguém aqui nesta manhã, está aqui por causa da curiosidade. Quem sabe haja alguém me ouvindo agora por essa transmissão, você parou para ouvir esta mensagem por causa da curiosidade. E Jesus, Ele usa a nossa curiosidade. Ele usou com André e possivelmente João. Jesus estava caminhando e de repente ele percebeu que alguém o seguia. Então ele para, olha para trás e diz: o que vocês querem? A curiosidade levou aqueles homens, André, irmão de Pedro, e João, possivelmente João, irmão de Tiago. Por causa da curiosidade, queriam saber mais a respeito daquele a quem João disse que era o Cordeiro de Deus. Cordeiro porque João Batista já sabia que aquele homem era o Messias e que ele daria a sua vida por nós como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se há algum curioso aqui nesta manhã, ou alguém me ouvindo pela internet, Jesus está dizendo para você: venha e veja. Venha e veja o que eu posso fazer na tua vida. Venha e veja o que eu quero fazer na tua história. Venha e veja a transformação que eu quero operar na sua vida, no seu coração e no seu destino. Então Jesus, Ele atrai curiosos. Ele mexe com a nossa curiosidade para revelar o seu amor. Primeiro nível, a curiosidade. O segundo nível do nosso crescimento espiritual, do nosso desenvolvimento espiritual, é o nível do convite. Diz Mateus capítulo 4, versículo 19, que Jesus, passando ali pelas regiões da Galileia, do mar da Galileia, viu Pedro e João, e Tiago e André, na profissão de pescadores, pescando peixes. E Jesus então lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me. Aqueles homens
eles conheciam muito pouco a respeito de Jesus. Eles sabiam muito pouco a respeito do porquê aquele homem Jesus, filho do carpinteiro José, filho de Maria, vindo de Nazaré, nascido em Belém, por que aquele homem estava agora pregando o Evangelho, pregando as boas novas? Eles ainda tinham um conhecimento muito superficial de Jesus. E Jesus então vai começar uma obra na vida daqueles homens, e este plano começa com um convite: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O convite seguido da missão, a missão que Jesus tinha para eles. E veja que é um chamado pessoal, é um chamado pessoal. Jesus continua fazendo isso ainda hoje conosco? Sim. Jesus continua dizendo aos homens: sigam-me. Jesus, ele continua dizendo às pessoas: sigam-me. Jesus está dizendo para você, se você já está no nível da curiosidade, porque o nível da curiosidade ele pode levar um tempo. O nível da curiosidade pode levar meses, semanas, talvez um ano inteiro, ou quem sabe 2 anos, até que a pessoa entenda o que Deus quer na vida dela. E se você está paralisado no nível da curiosidade, Jesus agora está te chamando: siga-me, dê o próximo passo, suba mais um degrau, agora é a hora de você me seguir. Siga-me. E como que Jesus ele faz isso? Ele faz isso por meio da palavra e por meio da ação do Espírito Santo na nossa vida. Se você já não está mais nesse nível de seguir Jesus, porque você já está o seguindo efetivamente, você aceitou o siga-me de Jesus, porque o Espírito Santo fez essa obra na tua vida pela palavra que você ouviu. Eu preguei aqui há 15 dias atrás. A palavra de Deus e o Espírito Santo atuam juntos no nosso coração, seja na salvação, para a salvação, seja na nossa vida diária com Jesus após a salvação, no nosso relacionamento com Ele. Por isso que Paulo diz aos Efésios capítulo 6, que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então Jesus vai dizer assim em João 16, quando ele está se referindo ao Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, e o Espírito Santo já veio. Aqui as palavras de Jesus estão no tempo futuro, porque o Espírito Santo, quando ele disse isso, não havia vindo ainda, mas o Espírito Santo já veio. Então, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele vai explicar. Vai convencer o pecador do pecado, porque nós não cremos nele. Vai nos convencer da justiça, porque ele iria para o Pai, como ele foi. Porque a justiça de Deus tinha que se completar com a com a volta de Jesus ao trono celestial. Vai convencer os homens do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe é o Satanás, o diabo, a serpente de Gênesis e o dragão do Apocalipse capítulo 13. Então é o Espírito Santo que nos convence. Então quando Jesus ele diz para você: me siga, e você entende o que significa isso, e você de fato dá um passo em direção a Jesus para segui-lo, isso é uma obra de Deus na tua vida. Porque primeiro você ouve a palavra desperta curiosidade, você é despertado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas ninguém pode seguir a Jesus sem ser convencido pelo Espírito Santo. Primeiro, Deus ele toma a iniciativa, ele fala conosco, ele enviou Jesus, ele fala conosco, a palavra nos é pregada. E aí nós damos uma resposta, vamos em direção ao Senhor. E aí o Espírito Santo nos convence. Por isso que ninguém pode se tornar adepto do cristianismo. O cristianismo não é uma religião em que alguém se torna um adepto por meio de um ritual. Não, o cristianismo é a vida que o Pai enviou para nos salvar. E esta vida é Jesus, que morreu pelos nossos pecados. E esta vida nos foi enviada pelo Espírito Santo, que agora ilumina a nossa mente, ilumina o nosso entendimento.
neste ato da salvação. Por que nós tivemos a capacidade de crer em Jesus? Porque Ele nos foi revelado pelo Espírito, que nos convenceu, que nos mostrou e nos fez entender na nossa consciência espiritual de que éramos pecadores, perdidos e necessitados da graça e do perdão de Deus. Não foi uma lavagem cerebral que o pastor fez em você. Foi uma obra do Espírito Santo, de convencer você, de esclarecer você, de conscientizar você, de abrir os seus olhos. Eu era cego e agora vejo. Estava nas trevas e fui transportado para a luz do Senhor. Isto é uma obra de Deus. Para quem segue Jesus, siga-me. O seguir a Jesus exige mudança de direção, exige mudança de prioridades. Aqueles homens estavam ali pescando porque era o trabalho deles, era o ganha-pão deles. A partir do segue-me de Jesus, aqueles homens tiveram que mudar as suas prioridades, a direção, a rotina da vida deles. O que eu estou dizendo é o seguinte: não é que você, ao ouvir o segue-me de Jesus, siga-me de Jesus, e você vai segui-lo, você vai ter que abandonar o teu trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando você aceita o convite de Jesus, as suas prioridades mudarão. A direção que você dá para a sua vida mudará. Porque não é possível que alguém se converta de verdade e as prioridades da vida não sejam mudadas e transformadas. Porque a partir do momento em que nós passamos a seguir a Jesus, a nossa mente vai sendo transformada. A maneira de enxergar a vida, de ver a vida, de entender o que Deus se agrada, o que Ele condena, o que Deus aprova e o que Deus desaprova. Isso vai mudando as nossas prioridades, o nosso estilo de vida, os nossos comportamentos. Seguir a Jesus exige mudança de direção e de prioridades. Quando você aceita o siga-me de Jesus, você tomará decisões na sua vida em direção àquilo que agrada a Deus. A decisão e disposição de deixar aquilo que não agrada a Deus, de renunciar a si mesmo para fazer a vontade do Senhor. O que Jesus diz? Qual que é a essência do Evangelho? A essência do Evangelho, gente, não é que Jesus morreu na cruz para que os nossos objetivos sejam alcançados. Porque tem muita gente frequentando igreja que a essência da mensagem é: olha, vem aqui à igreja porque nós vamos ensinar você a como você atingir as suas metas e os seus objetivos. Isso não é a essência do Evangelho. Isso não é a essência do Evangelho. É óbvio que quando você se converte verdadeiramente, quando você nasce de novo, é óbvio que Deus, Ele vai agir nos seus planos pessoais. Você vai entregar os seus planos ao Senhor, e é óbvio que você tem planos e objetivos da sua vida, e o Evangelho, Jesus, o Espírito Santo, afetará os seus planos, afetará positivamente as suas tomadas de decisão. Provérbios diz: entregue os seus planos ao Senhor para que Deus os abençoe. Mas isso não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho está naquilo que Jesus disse: tome a sua cruz todos os dias, renuncie-se a si mesmo e me siga. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, no nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz, para que nós tenhamos a condição, pela graça que Ele nos dá e pelo Espírito Santo, de renunciar a nós mesmos. Ele deu a sua vida por nós, para que agora nós venhamos dar a nossa vida para Ele. Isto é a essência do Evangelho. E quando você dá a sua vida para Cristo, quando você aceita o siga-me dele, você está dizendo: Senhor, que não sejam mais feitas minhas vontades, mas as tuas. Renunciar a si mesmo significa você renunciar ao seu ego.
às suas vontades, aos seus maus desejos. É você colocar a vontade de Deus acima da sua vontade, mesmo que algumas vezes a sua vontade seja algo bom, seja algo lícito, seja algo que não é necessariamente pecado, mas que de repente naquele momento da tua vida não é o plano de Deus, porque o plano de Deus para você naquele sentido é outro. Tome sua cruz, a sua cruz diariamente. O que é levar a cruz? A cruz é a autorrenúncia, é renunciar a si mesmo, porque não há nada mais difícil do que você renunciar a si mesmo. Jesus, ele deu o maior exemplo: Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isto é a essência do Evangelho. Jesus se torna a prioridade da tua vida. A prioridade na tua vida não são os seus sonhos, seus planos, seus objetivos. A prioridade da tua vida é fazer a vontade de Deus. Por isso que um culto como esse não gira em torno dos nossos problemas, dos nossos perrengues. O centro do culto é Jesus. Quando você vai para o livro do Apocalipse, você tem dois cenários: um cenário na terra e um cenário no céu. E o cenário do céu, o centro desse cenário é o trono de Deus. Deus é o centro, tudo gira ao redor dele. Quando você passa a seguir Jesus, Jesus se torna o centro, e toda a sua vida gira ao redor de Jesus. Foi isso que aqueles homens fizeram, quando deixaram as redes, os peixes e o barquinho, e passaram a seguir a Jesus. Você está na fase, você está no nível do siga-me, mas ainda, quem sabe, um conhecimento ainda não tão profundo sobre Jesus. E se você está ainda na curiosidade, é o convite para você seguir a Jesus e permitir que Ele seja o centro e o Senhor da tua vida e do teu coração. O terceiro nível do crescimento espiritual em Cristo é o nível agora da conversão. Jesus, ele disse para um homem hiper, mega, blaster, power religioso, o fariseu Nicodemos. O fariseu Nicodemos. Os fariseus faziam parte daquela casta religiosa de Israel, de Judá, nos dias de Jesus. Eles se julgavam mais santos do que a população, a sociedade judaica de trabalhadores, pescadores, homens comuns. Eles frequentavam a sinagoga todos os sábados. Eles davam o dízimo de tudo, como Jesus disse, né? Em Mateus 23, eles davam o dízimo até das pequenas folhinhas das plantações. Eles eram hiper mega religiosos na sua prática religiosa. Eles conheciam a Torá, a escritura judaica de cor e salteado. Eles decoravam aqueles textos bíblicos. Eles jejuavam, eles oravam em público. E Jesus disse que eles faziam isso para serem vistos pelos homens, e não para agradar a Deus. O problema dos fariseus não era a simples religiosidade, mas era a hipocrisia da religiosidade. Eles gostavam de ser aplaudidos pelos homens, de serem vistos pelos homens. Eles davam esmolas para serem aplaudidos pelas pessoas. Mas um fariseu chamado Nicodemos, ele foi atiçado pela curiosidade, pulou a fase do siga-me e foi direto a Jesus. E lá ele disse para o Senhor: Senhor, fale-me a respeito do reino de Deus. E Jesus então disse para ele: se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. E aquele homem então, quando ouviu essas palavras de Jesus, um homem, um teólogo, um doutor da lei, um homem que conhecia as escrituras profundamente, quando ele ouviu aquelas palavras de Jesus, ele pensou: mas como que vai ser isso? Para mim entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer de novo? Aí ele pensou o seguinte, e perguntou para o Senhor:
eu terei que voltar para a barriga da minha mãe? Eu terei que voltar para a barriga da minha mãe? Não, ele não teria que voltar para a barriga da mãe para nascer de novo. Os espíritas, através de Allan Kardec, interpretam de uma forma totalmente errada e equivocada essas palavras de Jesus, porque eles afirmam que Jesus está falando da reencarnação. A reencarnação é uma mentira, é uma falácia, porque a obra da cruz destrói a ideia e o ensino da reencarnação. Porque qual que é o objetivo da reencarnação dentro da doutrina espírita? O objetivo da reencarnação é o seguinte, é muito simples. A pessoa ela precisa se reencarnar para pagar uma dívida que é chamada de karma. Quem for espírita sabe o que eu estou dizendo. Então a pessoa numa outra encarnação, ela fez algumas coisas erradas, agora ela precisa voltar num novo corpo, o mesmo espírito, a mesma alma num novo corpo, para então pagar essa dívida. Então algumas coisas ruins que vão lhe acontecer, é para ela sofrer e pagar essa dívida. É uma coisa do capeta, né, irmão? Vamos falar a verdade, né? E por que que a obra da cruz desfaz essa ideia errada, diabólica, demoníaca, para enganar as pessoas? Porque a palavra de Deus diz que Jesus, com um único sacrifício, Ele perdoou todos os nossos pecados. Então, se Jesus perdoou todos os seus pecados, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, para que você vai reencarnar? É uma mentira, é uma falácia, é um engano espiritual, certo? Então, nem reencarnar, nem voltar para a barriga da mãe. Nascer de novo, Jesus está falando de um ato divino no coração do pecador que crê em Jesus como Salvador. Nascer de novo acontece aqui, agora, nesta vida, não é em outra vida, é aqui nesta vida. E não tem nada a ver em você voltar para o ventre da sua mãe, seja fisicamente, seja psicologicamente, como algumas igrejas fazem. Vamos aqui fazer uma ministração, de cura interior, e você vai voltar lá para o ventre da sua mãe. Quando que algum apóstolo fez isso? Onde está isso na Bíblia? Isso, irmãos, isso é uma coisa terrível, porque isso é uma prática da hipnose. Então pastores e igrejas estão se utilizando de uma prática da hipnose, que é super perigosa, isso não é qualquer um que faz. Gente leiga, gente mal orientada, que não sabe o que está fazendo, aplicando hipnose, regressão psicológica, mental, em nome do Evangelho, querendo curar as pessoas. Onde que está isso na Bíblia? Quando Jesus fez isso? Por isso que você vê um monte de crente doido, maluco aí, irmão. Gente doente, sofrendo, porque passa por esse tipo de ministração. Volta para um passado que já foi perdoado por Deus, um passado que Deus já perdoou. Aí a pessoa, porque tem algumas dificuldades, algumas deficiências, e todos nós temos, a pessoa acha que para corrigir isso tem que voltar lá para o ventre da mãe. Isso é uma coisa terrível, e muita gente está sendo enganada, ludibriada. Gente que está morrendo, gente que estava vivendo a vida de Deus, passa por um processo desse, e retorna, traz à memória traumas que já haviam sido curados, já haviam sido resolvidos com o perdão de Deus através de Jesus. E eu sei que alguns de vocês já passaram por esse tipo de ministração. Nós não precisamos disso. Então, meus queridos, nascer de novo, a Bíblia vai dizer que o nascer de novo significa exatamente isso que nós falamos, a conversão. A conversão é, em outras palavras, é isso, o nascer de novo. Olha só o que diz João capítulo 1: aos que o receberam, ou seja, aqueles que receberam Jesus em sua vida, em seu coração, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne. Ele está dizendo que o novo nascimento não tem nada a ver com o nascimento humano, o nascimento que um bebê sai da barriga da mãe, é isso que ele quer dizer, pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram
de Deus. Nascer de novo é nascer de Deus, ou seja, o nascer de novo é um nascimento espiritual que Deus opera na vida, no coração do pecador que crê em Jesus, nos que creem no seu nome, que se arrependeram dos seus pecados, que seguiram a Jesus, e se arrependeram e confessaram os seus pecados, e aí vem o Espírito Santo, e a palavra de Deus, e opera em nós um novo nascimento. O novo nascimento, preste atenção porque isso é importante. O milagre do novo nascimento, gente, não é um processo, é um ato, e é um ato divino, que é operado em nós, não é pela água do batismo. A água do batismo é um símbolo dessa realidade espiritual que é o novo nascimento, que Deus opera pelo poder da palavra e do Espírito Santo. O Novo Testamento é claro, quando diz que fomos regenerados, ou seja, nascemos de novo pela palavra e pelo Espírito. E quando você nasce de novo, ocorre uma mudança em você, ocorre uma mudança na tua mente, ocorre uma mudança no teu coração, ocorre uma mudança nos seus comportamentos, ocorre uma mudança na maneira como você vai tratar a tua mulher, você vai tratar o teu filho, você vai tratar os teus pais. Quando o jovem ele nasce de novo, ele passa a honrar pai e mãe. Quando o homem ele nasce de novo, ele passa a honrar a esposa, a respeitar a esposa, a cuidar da esposa, a proteger a esposa. Quando a mulher nasce de novo, ela passa a respeitar o marido, a honrar o marido, a servir o marido. Quando alguém nasce de novo, ocorre uma mudança radical dentro de nós. É aquilo que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nascer de novo significa ser uma nova pessoa que foi criada por Deus em nós. É como se Deus estivesse grávido e Ele gerasse você. E quando você é gerado por Deus, como diz João, nasceram de Deus, é como se Deus implantasse, eu estou falando por analogia, presta atenção, para dizer que eu estou pregando uma heresia, é como se Deus implantasse em você o DNA dele, e aí você passa a adquirir as características de Deus, as características de Jesus. Já reparou como você anda igual ao seu pai? Como você anda igual à sua mãe? Como você tem as semelhanças físicas do seu pai e da sua mãe, o jeito de falar, o jeito de andar, os trejeitos. Por quê? Porque você nasceu desse casal. E quando você nasce de Deus, você passa a adquirir características de Deus. Você começa a pensar como Deus pensa. Paulo escreveu que Deus nos deu a mente de Cristo. Passamos a pensar como Jesus pensa. Passamos a sentir como Jesus sente. Paulo aos Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Nós passamos a ter clareza do mundo espiritual, passamos a discernir o que vem de Deus, o que não vem, quando o diabo está falando com a gente, quando é Deus que está falando, e quando não é nenhum dos dois, é simplesmente o coração de alguém tentando nos convencer de algo. O nível da conversão. Conversão porque você está indo por um caminho, e você converge, e você está indo por um caminho oposto. É isso que o novo nascimento faz. Você está indo por um caminho, e você vai por outro caminho. Certo? Isso é algo maravilhoso. Então aqui a fé se torna transformadora. Transformadora. Agora, como eu disse, o novo nascimento, ele é um ato, ele não é um processo. É um ato divino, porque ninguém pode nascer de novo por si mesmo. Nenhum pecador pode dizer, hoje eu vou nascer de novo por mim mesmo. Não, isso é uma obra de Deus. E para Deus operar essa obra, o pecador tem que crer em Jesus, confessar os seus pecados, entregar a sua vida a Ele. E aí o Espírito Santo vem, não é isso? É aquilo que Jesus falou, aquele que obedece os meus mandamentos, eu e meu Pai viremos até Ele e nele faremos morada. Certo?
E aí temos o quarto nível. É o que acontece quando você nasce de novo. O quarto nível é o nível da comunhão. Porque o fato de alguém ter curiosidade sobre Jesus, o fato de alguém passar a seguir Jesus, não significa seguir Jesus nesse sentido, de estar em busca de um conhecimento maior sobre Ele, não significa que essa pessoa está em comunhão com Jesus. O que possibilita a comunhão é o novo nascimento, porque é a partir do novo nascimento que Ele vai habitar em você pelo Espírito Santo. Então o nível da comunhão é estar com Ele. Marcos 3,14. Então Jesus escolheu 12 deles para estarem com Ele. Estar com Jesus. E Ele estar conosco. Certo? O quarto nível do crescimento espiritual é o nível da comunhão. Comunhão, estamos com Jesus, andamos com Ele. E andamos de verdade. Andamos de verdade. Onde você está, em qualquer lugar que você esteja, a sua mente está ligada com Deus. Você tem a plena consciência que Ele está com você, que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, que mesmo que você esteja compenetrado numa atividade no seu trabalho ou em casa, você sabe que Ele está com você. De vez em quando você fala com Ele, você dá uma palavra de gratidão, uma palavra de louvor, volta a fazer o que você está fazendo. Andar com Ele, estar com Ele. Agora, não é possível estar com Ele sem uma vida de oração, porque quem está com Jesus é alguém que mantém essa comunhão por meio de uma vida de oração diária com o Senhor. Tanto naquele momento que você separa do seu devocional diário, lá no seu lugar secreto na tua casa, como Jesus disse, né? Olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e que você tenha um a sós com o Pai. Gente, este momento é muito importante, porque ali há privacidade e há liberdade. Neste momento você vai falar coisas com o teu Senhor, que somente Ele pode ouvir, que somente Ele vai ouvir. Ali é você e Deus, não tem mais ninguém para te ouvir, para atrapalhar. Nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que desligar o teu celular, tirar o som dele, desliga a televisão, desliga o som. Ou aqueles que gostam, né, de orar com uma musiquinha de fundo, não tem problema. Mas o importante é que esteja você e Deus. Desconecte-se do mundo exterior. Mergulhe no Espírito Santo, mergulhe na água viva do Senhor. Abra o teu coração, rasgue o teu coração, derrame as tuas lágrimas na presença do Senhor. E aí, quando você sair dali, você vai exercer as suas atividades diárias e você continuará caminhando com Ele. Quando você sai do quarto da oração, você não deixa Jesus ali, Ele sai com você. Não é como aquela canção antiga que diz: chegamos à igreja e começamos a cantar, eu marquei um encontro com Deus. Não, você não marcou um encontro com Deus, porque Jesus não estava aqui te esperando quando você saiu de casa, Ele saiu com você. Aliás, Ele estava com você enquanto você dormia. Eu marquei um encontro com Deus. Ó Jesus, me espera aí que eu estou chegando, estou atrasado, Senhor, me espera aí. Como diz, né, a canção do atrasado, tem uma canção antiga também, essas da harpa, cantor cristão, esses hinários aí, diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então o irmão chegou atrasado, né? No culto. Então é isso. Então, andar com Jesus. Andar com Jesus é você ler a palavra de Deus todos os dias. É você fazer a sua leitura diária da palavra do Senhor. Eu falei sobre isso há 15 dias atrás. Irmão, leia a Bíblia, estude a Bíblia, faça uma leitura sistemática da palavra de Deus. A Bíblia não deve funcionar para você como funcionava quando você não era do Senhor e você consultava o horóscopo no jornal. Porque tem muita gente lendo a Bíblia como alguém que consulta horóscopo. Você abre a Bíblia e fala onde abrir é Deus falando comigo, é óbvio.
Porque a Bíblia toda é Deus falando com você. Vamos ver qual é o versículo do dia. Você comprou uma caixinha de promessa e acha que isso é suficiente. Aí vocês vão tirar o versículo do dia. Não é assim que você conhece a vontade de Deus. Não é assim que você anda com Jesus. Já falei isso aqui muitas vezes. Vai que você abre a Bíblia e cai lá na história de Judas. Judas saiu e foi enforcar-se. Como que você vai interpretar isso para a sua vida? Aí você fala, não valeu, não tive fé. Aí você abre, aí cai em outro lugar lá. Vai tu e faz o mesmo. Já pensou? Tem gente casando assim, irmãos. Tem gente casando assim. Esses crentes malucos por aí. Ele não gosta da moça. Acha a moça feia, inclusive. Senhor, me dá um sinal, porque um profeta diz que tem que casar com ela. Aí ele abre a Bíblia e ele acha que tem um versículo que está dando um sinal. Gente, você casar com quem você ama, com quem você daria a sua própria vida, às vezes você tem vontade de pegar essa pessoa e jogar pela janela. Perguntaram para a esposa do Billy Graham: Senhora Graham, a senhora já teve vontade de se separar do seu marido? Não, nunca. Mas já tive vontade de matá-lo. Como que Deus vai botar você numa encrenca de você casar com quem você não ama, com quem você não gosta, com quem você não se sente atraído? Como que Deus vai botar você numa encrenca dessa? Já pensou? Conta essa história de um rapaz que ele estava interessado em duas garotas da igreja, mais numa do que na outra. Uma delas era a moça mais bonita da igreja, a moça mais linda, desejada por todos os rapazes. Mas ela era um crente mais ou menos assim, sabe? Não ia sempre na igreja, ia lá de vez em quando. E tinha uma outra que quando ela cantava, irmãos, a glória vinha. Era uma coisa maravilhosa, uma moça cheia do Senhor. E aí ele foi perguntar para o pastor, ele era um obreiro: pastor, com qual moço devo casar? E o pastor, muito espiritual: é óbvio, você tem que casar com a irmã que canta e a glória vem. Mas ela não era tão bonita assim, era meio até feiosa. E aí ele foi muito obediente, querendo ser espiritual, foi lá, casou com a moça. Depois da lua de mel, de madrugada, ele acorda às 3 horas da manhã, está a moça esparramada na cama, aquele cabelo todo desgrenhado assim, e ela roncando e babando. Aí ele acorda ela e fala: minha irmã, esposa, começa a cantar para a glória vir. Ele tinha que casar com quem? Com nenhuma das duas. Então veja, quando você está com Jesus, você não comete esses erros. Quando você anda com Jesus, você dificilmente vai ser enganado, dificilmente você vai ser ludibriado com uma falsa profecia, com uma falsa revelação. Dificilmente você será enganado até pelo seu próprio coração, porque você está firmado na palavra, você está lendo a palavra todos os dias, e estudando a palavra, e lendo a palavra, e comendo a palavra. Como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para fazer a vontade do Senhor. Andar com Jesus, estar com Jesus, não apenas ouvir falar dele, não apenas correndo atrás de profecias, porque tem muita gente, irmãos, que está há 30 anos no evangelho, 30 anos frequentando igreja, está ainda na fase da curiosidade, porque a pessoa que fica correndo atrás de profecia, está atrás de curiosidade. Porque quando você conhece a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, você não precisa correr atrás de profeta. É o profeta que vem até você. Porque você está andando com Jesus, você está caminhando com Ele, você está em comunhão com Ele. E quando Deus quer falar com você algo especial, uma revelação muito pessoal com você, Deus, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe o seu WhatsApp, Deus sabe como te encontrar. Deus vai levantar alguém para falar com você. Você não precisa ficar que nem uma criança espiritual, um bebê espiritual imaturo, correndo atrás de revelação. Você sabia que tem gente que não vai nem no banheiro antes de consultar o seu guru espiritual? Não sai na esquina para comprar pão sem antes consultar o profeta ou a profeta. Como tem gente maluca, irmãos. Como tem gente doida. E a pessoa não percebe que ela não está andando com Jesus. Ela está andando com alguém que está controlando a vida dela. Você está entendendo? Conhecereis a verdade vos libertará.
Jesus em João 8,32. Então, o nível da comunhão, estar com Jesus, é um relacionamento mais íntimo, tá? Então, olha só, quem está com Jesus, o que acontece? Reconhece a voz do mestre, reconhece a voz do pastor. João 10:27, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem está com Jesus, quem está em comunhão com Ele, tem Ele habitando no seu coração. Paulo em Efésios 3,17 diz: eu oro para que Cristo habite em seus corações. À medida que confiarem nele e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Quem anda com Jesus tem raiz espiritual, não é abalado por qualquer coisa, por qualquer informação. Quem anda com Jesus tem comunhão com Ele, é dirigido por Ele. E quanto mais tempo você caminha com Jesus, que você tem comunhão com Ele, mais você fica parecido com Ele. Então, meus queridos, a caminhada espiritual, o crescimento espiritual, a jornada espiritual, ela tem os seus estágios, tem as suas fases, tem os seus níveis, e a cada nível que vamos subindo, vamos nos aproximando mais perto de Jesus, vamos ficando mais parecidos com Ele, a vontade dEle vai se cumprindo na nossa vida, vamos tendo experiências com o Senhor, de sermos usados por Ele, de sermos abençoados por Ele, de sermos agentes de transformação no mundo em que vivemos. Então, primeiro, a curiosidade de querer saber quem é Jesus. Você está nesse nível? Ou você está no nível de aceitar o convite do Senhor? O convite pessoal que Ele faz para você, para que você o siga e para que você seja dele. Ou você está no primeiro amor? Você acabou de nascer de novo, se batizou há poucos dias, você teve uma experiência de novo nascimento, então você agora é uma nova pessoa, está dando os primeiros passos na fé. Talvez você não saiba nem orar direito, você não sabe nem ler a Bíblia direito, mas você agora é uma nova criatura, uma nova pessoa, você está dando os primeiros passos na fé. Então você precisa ir mais adiante, desfrutar da comunhão do Senhor, se aprofundar nesse conhecimento do Senhor. Então, onde você está hoje, desses 4 níveis, onde você está hoje, você consegue ter clareza? Você consegue discernir, responder para si mesmo? E onde Deus quer te levar? Deus quer te levar para o próximo nível, certo? Então, Jesus está te chamando para subir mais alto. Jesus está te chamando porque Ele quer dar mais dele para você e Ele quer mais de você para Ele. Amém? Em que estágio você está? Quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Quero convidar você a ficar em pé, com o teu coração aberto, com o teu coração aberto para Jesus. E eu quero chamar você que está, não sei em que nível você está. Pastor, eu cheguei já no nível da comunhão, mas tem mais níveis aí, eu não terminei a mensagem, eu vou continuar ela à noite. Então, há níveis mais altos de relacionamento com Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos agora, abra o teu coração, diga para Jesus: Senhor, eu estou neste nível, estou nesse estágio da vida com o Senhor, e eu sei que eu preciso subir mais um degrau, eu sei que eu preciso ir mais adiante, eu sei que o Senhor quer que eu vá mais adiante. Então eu quero convidar você a nesse momento colocar a tua vida diante do Senhor e dizer isso para Ele: Senhor, eu quero dar um passo mais adiante. E você o fará isso aí onde você está. Fale para Jesus, diga para o Senhor: Senhor, eu quero dar um passo mais adiante. Eu quero ir a um nível mais alto, ou um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Senhor querido Pai amado, que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a darmos este passo,
a sairmos da curiosidade para segui-lo, do seguir ao Senhor para o novo nascimento, do novo nascimento para a comunhão com o Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração ao mesmo tempo grato, mas ao mesmo tempo um coração, Senhor, que não se contenta do lugar onde estamos, um coração que quer algo mais de Ti, um coração que quer conhecer mais o Senhor, um coração, Senhor, que deseja estar mais perto do Senhor e ser mais cheio da Tua presença, meu Deus. Senhor querido, nos ajuda a irmos mais adiante, nos ajuda, Senhor, a estarmos mais perto do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a remover da nossa vida e do nosso coração, Senhor, deficiências, pecados, erros que temos cometido, e que o Senhor, meu Deus, manifeste sobre nós o Teu perdão, a Tua graça perdoadora. Que o Senhor abra os nossos olhos e nos faça ver, Senhor, os obstáculos que estão dentro de nós, ou à nossa volta, que estão nos impedindo de irmos para um próximo nível. Meu irmão e minha irmã, há coisas em você, há fatores em você, coisas em você, pensamentos, sentimentos, crenças, ideias, comportamentos que Deus desaprova, que estão impedindo que você vá para um próximo nível. Talvez o medo, a dúvida, talvez a timidez espiritual esteja impedindo você de dar um passo mais adiante na direção de Jesus. Peça para que o Espírito Santo lance luz sobre o teu entendimento. Peça para que o Espírito Santo lance a luz dele sobre a tua consciência espiritual, sobre a tua consciência moral, sobre a tua consciência pessoal. Peça para que o Espírito Santo te mostre, te revele essas barreiras, esses empecilhos, essas pedras que estão no seu caminho da sua jornada espiritual com Jesus. Para que essas pedras sejam removidas, para que esses obstáculos sejam removidos. Às vezes nós temos pontos cegos que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. Então devemos orar como Davi: Senhor, sonda o meu coração e me mostra, Senhor, o que está de errado dentro de mim, para que seja removido aquilo que está de errado, para que aquilo que esteja de errado seja confessado, abandonado, e outras coisas do Senhor sejam colocadas no lugar. A obediência, a santidade, a consagração, o amor, a devoção, a adoração, a gratidão, a autorrenúncia, a disciplina espiritual, o que precisa ser colocado dentro do teu coração, quais os obstáculos precisam ser removidos. Fale agora para o Senhor, fale agora para o Senhor. Ele está tomando você, Ele está pegando a sua mão e te levando para um próximo nível, para um nível mais alto, ou para um nível mais profundo de intimidade com Ele. Deixa Jesus fazer esta obra na tua vida. Abra o teu coração, escancare o teu coração, escancare a tua alma, derrame a tua alma, o teu coração na presença de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, faça isso em nossas vidas, Senhor. Faça isso em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Vamos fazer desta canção um momento de entrega, um momento de adoração, um momento em que nos entregamos a Ele.